Hoje no Está Escrito, nós estamos continuando a nossa jornada pelos 10 mandamentos, hoje com o estudo do 6º mandamento, não matarás. Espero que você fique conosco. O Está Escrito voltará dentro de poucos instantes. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Boas-vindas aos nossos telespectadores a mais um programa do Está Escrito e bem-vindo aos nossos convidados. Nós temos conosco outra vez o Dr. Alberto Tim. Muito bem-vindo, doutor. Satisfação. E um convidado especial novo, o pastor Roger Esteves. Pastor Roger, bem-vindo. Muito obrigado. Nos diga um pouquinho a respeito de você, onde é que você nasceu, onde é que você está exercendo a função de pastor agora. Eu nasci em Angola, fiz toda a minha infância e eu cresci basicamente em Portugal. E depois de ter tirado o meu curso em Teologia em França, então mudei-me para aqui, para a América do Norte, e atualmente estou a trabalhar em Toronto. Qual é o endereço lá da igreja onde vocês estão? 260 High Park Avenue. E vocês se reúnem quando lá? Sábado de manhã, às 9h30, das 9h30 até ao meio-dia e meia, mais ou menos. Que joia. Então, nossos telespectadores que estão assistindo podem assistir lá no sábado com o pastor Roger. Com muito prazer. Então, nós temos... esse estudo dos 10 mandamentos tem sido, acho, muito interessante, tanto para mim, que eu acho para os nossos telespectadores, a nós analisarmos a lei de Deus e tentar esclarecer algumas das dúvidas que existem com respeito à lei de Deus. E hoje, o mandamento, eu acho que um tanto simples, bem, verso 13, não matarás. Para mim isso é fácil, eu não sou assassino, nunca matei ninguém, não tenho ideia de matar. Esse para mim está resolvido. Quem sabe não é preciso passar mais tempo nesse aqui. É bem claro, né? Não matarás. Eu nunca matei. Então, tá bom. Quem sabe nós podemos começar outro programa agora. Ou será que tem mais aqui? Será que eu estou fazendo uma leitura muito superficial aqui, este mandamento? Eu ficaria tranquilo se você fosse o único que dissesse isso. Eu já conheci outros que dizem, eu não mato, não adultero, pronto, estou salvo. Né? That's right. Resolvida a questão. That's right. Só que, em realidade, se nós formos analisar bem, esse matar tem muitas dimensões diferentes. Nós muitas vezes achamos que matar tem simplesmente a ver com o indivíduo assassino, que quem sabe pega a sua arma e acaba tirando a vida de outra pessoa, normalmente do seu inimigo, que pode estar fora de casa ou às vezes até dentro de casa. Certo. Nós ouvimos de pessoas que tiraram a vida de um cônjuge por ciúme, ou quem sabe de um filho por desobediência. Então, nós vivemos num mundo em que a criminalidade tem crescido muito, mas em realidade esse mandamento tem uma dimensão bem mais profunda. Não é simplesmente pegar uma arma, seja ela uma faca ou um revólver ou outra coisa e tirar a vida, mas tem uma dimensão muito grande. Tanto é que o próprio Cristo, se nós dermos uma olhada no Sermão da Montanha, ele aprofunda significativamente já o sentido desse mandamento. Então, ao colocarmos ao mandamento uma dimensão um pouco mais profunda, nós não estamos indo contra a Bíblia, estamos simplesmente seguindo o que o próprio Cristo orientou. E nada melhor, ninguém melhor para interpretar o próprio mandamento, e nós sabemos que foi Cristo que promulgou os mandamentos no Sinai ali, do que o próprio Cristo, que foi o legislador no Sinai, de interpretá-lo como ele fez no Sermão da Montanha. E nós temos Mateus capítulo 5, e você tem ali o verso 21 em diante. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. E assim o texto avança e diz até mesmo que antes de oferecermos a nossa oferta,
nós deveríamos acertar qualquer mágoa que tivermos com uma pessoa. Então, aqui Cristo coloca não só o ato de matar como uma transgressão do mandamento, mas a própria motivação, o ódio que eu acalento no meu coração, como já sendo uma transgressão do mandamento. Aliás, se me permites, o original hebraico, a palavra original utilizada nos 10 mandamentos, refere-se tanto ao ato intencional de matar como ao ato acidental. Portanto, eu posso não ter o desejo de matar o meu irmão, mas devido a alguma atuação, devido a algo que eu faça, então isso pode causar a morte dele. E, portanto, aqui nós estamos a mencionar que não é só realmente aquele que tem o desejo e a motivação e planeou toda a situação para matar alguém, mas pode ser simplesmente aquele que, sem pensar, acidentalmente, causou a morte dessa outra pessoa. Então, parece que aqui que a audiência de Jesus tinha a mesma interpretação superficial que eu tive. Então, é bem mais complexo do que apenas pegar uma arma e matar alguém. Então, se eu guardar ira no meu coração, se eu acabar com a reputação de alguém, será que... Nos ajuda aí, senhor doutor, a esclarecer. Será que Jesus está dizendo, se eu assassinar a reputação de uma pessoa, será que eu estou transgredindo o mandamento de Deus? Uma das armas mais poderosas é a língua. Como diz o texto bíblico, com ela eu posso bendizer a Deus e posso também destruir a reputação de uma pessoa. Quantas pessoas que realmente acabam, e estudos têm demonstrado no caso que dos motivos mais sérios de contrair câncer, alguns tipos de câncer e algumas doenças, é quando o sistema imunológico ficou por muito tempo down, como se diz em inglês, ou seja, baixo certo. Ali e tal, a pessoa ficou vulnerável porque teve muito tempo de angústia, de sofrimento, de tristeza. E com as minhas palavras eu posso levantar o ânimo de uma pessoa ou posso destruí-la. Eu posso dizer, puxa, como você saiu uma pessoa tão simpática? Ou eu posso dizer para uma pessoa, veja, de quem sua mãe se assustou quando você nasceu para sair tão feio como você saiu, né? E às vezes a pessoa acaba alimentando aquele complexo. Eu encontrei certa vez uma professora de medicina que não muito bem formada, com doutorado, capaz, mas não gostava de falar em público, porque seus pais em casa frequentemente diziam que a voz dela era uma voz, não vou dizer de taquara rachada, mas uma voz que não era bonita. E ela creu naquilo que se chama profecia autógena, onde eu acabo incorporando o que os outros projetam em cima de mim. Se alguém sempre diz, você é inteligente, nós tendemos a nos comportar dessa maneira. Mas se alguém diz, você é burro, você não é nada, nós vamos praticamente nos enclausurando e nos anulando até mesmo. Então, seria uma forma de quebrar o mandamento. Não matarás. Lógico. É interessante. Eu estou a pensar Muitas vezes nós temos a tendência, por exemplo, quando alguém comete suicídio, de culpabilizarmos essa pessoa. Vejam, aquela pessoa que cometeu determinado suicídio, ou suicidou-se e nem pensou nos familiares, naquilo que deixou para trás, e então a nossa tendência é julgarmos essa pessoa. Quando na realidade às vezes até nos esquecemos do que é que aconteceu antes do suicídio. E, por exemplo, essa pessoa pode ter passado por uma fase muito negativa em que tudo à volta dela a punha para baixo, discriminação, ou como essa frase dos pais que não apoiavam a filha para falar em público. Então, todos esses pequenos acontecimentos poderão levar a que mais tarde a pessoa, num ato de desespero, decida cometer suicídio, não é? Eu não estou aqui a defender o ato de suicídio, mas estou simplesmente a dizer que muitas vezes as nossas intenções ou as nossas ações, direto ou indiretamente, poderão ter que ver ou poderão influenciar uma decisão dramática e drástica, como num caso do suicídio. Eu creio que isso é um caso também muito comum entre casais. Um pode acabar matando praticamente a autoestima e emocionalmente o seu cônjuge. E diante de Deus nós somos responsáveis pela saúde não só física do nosso cônjuge ou dos nossos familiares, mas a saúde emocional delas também, né? Então, tudo isso se encaixaria dentro desse mandamento, não matarás. Com certeza. Interessante.
isso dá uma, isso, como é que se diz, amplia, expande o mandamento bastante para nós. Então, que o quebrar do mandamento pode iniciar já no meu coração. E eu, como resultado, nunca chegou ao ato de matar, mas já matei no coração. E as pessoas, às vezes, olham para esse mandamento e dizem assim, em termos de, não matarás, em termos de aborto, por exemplo, será que neste mandamento existe essa proibição do aborto? Que é um assunto bem, como é que se diz, controversial hoje em dia, né? Mas será que existe uma aplicação aqui deste mandamento? Olha, eu gostaria de chamar a atenção para um texto em Jeremias, no capítulo 1. E diz, portanto, no versículo 5, capítulo 1, versículo 5, diz que antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. E às nações têm profeta, e depois continua. O que na realidade este texto está a dizer é que ainda estavas Jeremias no ventre da sua mãe e Deus já o tinha conhecido. Portanto, o que a Bíblia nos ensina, de certa maneira, é que ainda antes de nós nascermos, antes de sairmos de dentro da nossa mãe, já Deus nos vê como seres humanos. Já Deus nos vê como seres humanos com características especiais, únicas, características que só a nós nos pertencem. O aborto, na realidade, é acabar com a existência desse ser humano que Deus o reconhece como sendo ser humano. Portanto, nós quando entramos num campo de cometer aborto, estamos a entrar num campo realmente de matar um ser humano reconhecido por Deus, com características específicas e únicas. Então existe uma aplicação aqui contra o aborto? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É claro, eu penso que poderá haver alguns fatores que têm que ser levados em consideração. Por exemplo, a saúde da mãe, não é? Por exemplo, a saúde do filho, do bebê ao nascer. Poderá haver alguns fatores, mas o aborto nunca deve ser usado para esconder uma gravidez que não foi planeada, preparada, que não foi pensada, que foi acidental, entre aspas, porque nós estamos a lidar com algo que é respeitado e que também é criado por Deus. Isso entra num ponto interessante. Alguém me fez uma pergunta esses tempos sobre a questão do uso de anticoncepcionais. E é óbvio que nós somos orientados e deveríamos controlar a família. E o que normalmente ocorre é que quem mais condições teria de ter filhos, menos filhos tem. Certo. E quem menos condições tem, mais filhos acaba gerando. E nós deveríamos controlar a nossa família. Agora, os métodos contraceptivos que são abortivos depois de já ter sido fecundado o óvulo deveriam ser evitados e usados aqueles que evitam, no caso, a gravidez antes que já ocorra isso. E entre eles você tem a pílula do dia seguinte e algumas formas. Exatamente. Ok. E outro assunto hoje que está sendo discutido bastante também, que quem sabe se encaixa aqui, é o, não sei como é que se pronuncia bem em português, mas em inglês é euthanasia. Eutanásia. Que, pelo menos o argumento a favor diz que as pessoas deviam ter controle da sua vida, e se a pessoa quer morrer com dignidade, devia ter direito a fazer isso. Será que esse elemento se encaixa aqui neste... Eu acho que tem tudo a ver com esse texto. Eu acho que, se nós pensarmos, o autor deste livro foi Deus. Ele inspirou profetas, inspirou pessoas para escreverem este livro. Deus decide que palavras é que cá vão, o que é que entra e o que é que sai. E o autor da nossa vida é Deus também. Deus criou, na sua obra suprema de criação, criou o homem. Algo especial, com características únicas que nenhum dos outros animais, nenhum dos outros aspectos da criação tem. É como a sua obra-prima. E eu acredito que Deus reservou para si o que nós chamamos o copyright. Não é? Tem os direitos de autor. E se nós tentamos alterar isso, nós estamos a fugir ao plano original de Deus. Quando eu estou a pensar, eu vou terminar com a minha vida, eu estou a fugir ao plano original de Deus, porque esse plano original pertence a Deus. Deus é o único que pode decidir, ou que tem o direito, já que foi Ele que me criou, de decidir quando é que a minha vida deve terminar ou não deve terminar.
Eu entendo que as palavras podem ser duras de ouvir, principalmente para quem está em sofrimento, em hospital. Pode ser difícil, mas eu acredito que Deus também entende o nosso sofrimento, que Ele ama-nos de tal maneira que Ele sabe até onde é que nós podemos ir, mas que esse direito de terminarmos a nossa vida pertence-lhe a Ele, porque a vida na realidade não é nossa, mas foi emprestada por Ele. É interessante que assim como Deus não nos perguntou se nós deveríamos vir à existência ou não, Ele também não nos pergunta quando deveríamos dar cabo de nossa própria vida. Eu creio que isso pertence a Ele, tanto o início quanto o término de nossa vida, até onde Ele gostaria que nós vivêssemos. Agora, para mim, existe outro lado da moeda aqui, que o mandamento fala que nós não devíamos matar, nós já falamos alguns aspectos disso, então, não só do lado negativo, em termos não fazer isso, mas para mim existe uma implicação aqui positiva, que eu como um cristão, não somente não vou tentar destruir vida através de as minhas palavras, as minhas ações, mas como cristão eu tenho o dever de promover a vida. Então, agir de maneira que vai promover a vida, que vai... Será que estou certo nessa interpretação? Absolutamente. Porque se a gente encarar a lei de Deus meramente como algo negativo, nós vamos ter o que biblicamente se chama de fardo até, ou seja, um peso, onde você constantemente vive de proibições. E essa é a base do legalismo. Quando, em realidade, você vai ver que todo mandamento de Deus tem o seu lado positivo e você tocou exatamente no âmago da questão. Veja, se o mandamento proíbe eliminar a vida em várias formas, como a gente viu até agora, a dimensão positiva do mandamento seria promover a vida. E promover a vida em todos os seus aspectos, no aspecto físico, no aspecto intelectual, social, familiar e emocional também. Então, nesse sentido, eu deveria consumir, em termos de alimentação, tudo que de melhor existe disponível para mim. Não quer dizer o mais caro. Se meu orçamento está aqui, eu não posso agora pensar que eu vou comer tudo que é de mais caro e no fim. Não, é o que ajuda a promover a saúde. Coisas mais naturais, aquilo ali. Então, é óbvio que há alimentos que a Bíblia proíbe, consumo de sangue, por exemplo, e outras coisas mais que são princípios de saúde que nós deveríamos, que são inegociáveis. Certo. Mas, dentro do negociável, eu deveria procurar sempre aquilo que mais promove a saúde. Então, eu não cuidando da minha saúde, de certa forma, estou quebrando o mandamento. Estou matando a mim mesmo, né? Exatamente, porque matar não é só aos outros, eu posso matar a mim mesmo. Em primeiro lugar, Deus confiou a cada um de nós, a você e a mim, o nosso próprio corpo, a nossa própria saúde para serem zelados. Não adianta eu também promover a saúde dos outros e a minha eu simplesmente levar para lá. E esse é um problema. Muitas pessoas vivem uma vida desregrada e estão se auto-matando ou suicidando. Eu, a semana passada, tive o privilégio de receber visitas em casa. E os dias anteriores à chegada dessas visitas, a minha esposa andou ocupada a limpar a casa, para poder recebê-las com a casa o mais bonito possível. Lógico. O nosso corpo, de certa maneira, aliás, a própria Bíblia assim o diz, é o templo do Espírito Santo. Se eu quero receber a Cristo em minha vida, no meu corpo, eu tenho que o receber no melhor que tenho. E quando eu não uso o meu corpo da melhor forma possível, então eu estou a penalizar-me a mim próprio, principalmente, e não estou a honrar a Deus, que foi o Criador do meu corpo. Nós vemos muita necessidade também nas nossas comunidades, né? Quem sabe nós, como cristãos também, na promoção de vida, devíamos estar preocupados com isso, melhorar as nossas comunidades, atos sociais. O pastor Roger tocou num ponto muito importante. Se a gente abrir a Bíblia em 1 Coríntios 3, os versos 16 e 17 tocam exatamente nesse ponto. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que que sois santuário de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, o meu corpo é o santuário de Deus. Exatamente. E como a sua esposa preparou a sua casa para receber as visitas, nós devíamos cuidar de que nós possamos receber a Deus, o seu Santo Espírito. Há um outro aspecto, se me permites avançar. Estamos a falar na questão da vida e há um outro aspecto que me veio à mente. Quando Jesus veio à Terra, Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos dar a vida eterna. Quando Ele depois subiu ao céu, no momento em que Ele estava para subir ao céu, Ele deixou como que um mandamento, deixou um comando, uma ordem que é de pregarmos o Evangelho. A pregação do Evangelho não é só para que outras pessoas possam ouvir uma história bonita, certo, mas é para que os outros também possam ter acesso a essa vida eterna. E eu entendo que quando nós pensamos no mandamento não matarás, nós também temos que pensar no outro lado, como nós temos estado a focar na questão da vida, a vida eterna. Deus criou-nos não para nascermos, vivermos e depois morrermos. 80 anos, quem sabe, exatamente. Deus criou-nos para uma vida que no futuro será eterna. Portanto, nós temos uma vida inteira para nos prepararmos para essa vida eterna. E daí, novamente, a questão da saúde. A nossa saúde ajuda-nos nessa preparação. A nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual ajuda-nos nessa preparação para a vida eterna. Há um texto bíblico que eu acho muito interessante e que não poderíamos deixar de fora, que é Provérbios 17, 22, onde diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quando Jesus fala que nós deveríamos, no Sermão do Monte, nós deveríamos amar os próprios inimigos, eu creio que isso é uma receita de saúde não só para os outros, mas para nós mesmos. Se nós pudéssemos aprender a viver acima dos problemas, eu creio que nossa saúde seria bem maior. E veja um ponto, há um pensamento que diz assim, que o ódio de que Cristo fala como transgressão do mandamento não matarás, o ódio é um veneno que eu tomo achando que vou matar o outro. Né? Você vê? Interessante. O ódio pode acabar com a nossa própria vida. Então, quando Jesus diz amai os próprios inimigos e orai pelos que vos maldizem, Jesus está dando, lógico, em primeiro lugar, um princípio espiritual, que esse é o verdadeiro cristianismo. Mas ele também está ajudando a promover nossa própria saúde, porque se eu for como uma esponja que absorve todos os problemas que estão na volta, como a esponja absorve a água, eu não vou viver mais. Mas nós precisamos de uma maturidade espiritual e emocional que nos ajude a não sermos insensíveis, frios. Somos empáticos, em outras palavras. Reconhecemos as dificuldades, mas vivemos acima dos problemas, porque nossa estabilidade está em Deus. Nós não podemos ficar oscilando de acordo com as circunstâncias. Se as circunstâncias são favoráveis, eu estou feliz. Se as circunstâncias são desfavoráveis, eu estou frustrado. Não. Eu creio que nós devemos ser sensíveis, mas ter essa estabilidade emocional em Deus. E quanta diferença isso faria na nossa própria vida e dos outros. Você já viu que há pessoas que quando a gente está 5 minutos com ela, a gente se sente bem melhor. Exato. E há outros que 5 minutos são suficientes para uma dor de cabeça terrível? Exatamente. Nós temos apenas um minuto, que os mandamentos revelam um caráter de Deus. E quando Deus diz, não matarás, na realidade está dizendo, não matarás, que eu dou valor à vida. E Ele nos deu a sua palavra como um guia. Ele diz para nós vivermos a vida com maior alegria e com maior abundância, que é o desejo de Deus para a nossa vida. Pastor Roger, se eu podia orar com os nossos telespectadores. Querido Deus, querido Pai, Senhor, agradecemos-te pelo dom da vida. Agradecemos, Senhor, porque um dia Tu decidiste criar-nos e porque um dia nós nascemos e temos o privilégio de viver uma vida, Senhor. Eu peço-te que Tu nos ajudes durante esta vida a aproveitarmos cada instante, cada momento, Senhor, acima de tudo para nos prepararmos para uma vida eterna contigo. Ajuda-nos, Pai, a entendermos que realmente Tu és o Criador da vida
e que tudo depende de Ti. E, Senhor, um dia ajuda-nos a estarmos contigo na vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti seu rosto e te dê Para ajudar os nossos amigos a se aprofundar no conhecimento dos 10 mandamentos, nós temos este pequeno livro, Os 10 Mandamentos. É uma oferta para vocês do Está Escrito. Aqui estão as informações necessárias para você pedir a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Você receberá em sua casa gratuitamente a oferta solicitada sem qualquer compromisso com o programa Está Escrito. Escreva para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Como passa rápido esta meia hora, não é? Muito obrigado por vocês estarem conosco. Com muita satisfação. E gostaria de agradecer aos nossos telespectadores também. E eu espero que vocês estão gostando desse estudo dos 10 mandamentos. Lembre-se do nosso website, estaescrito.ca. Até a próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.